Quando historiadores descrevem o ano de 1901 em Jacksonville, Flórida, geralmente focam na devastação acima do solo, o grande incêndio que consumiu 146 quarteirões da cidade, os 10.000 desabrigados, os 2.368 edifícios reduzidos a cinzas em apenas 8 horas. Mas a verdadeira história, aquela que mal apareceu nos jornais, aquela que até hoje permanece enterrada em notas de rodapé arquivísticas, começou abaixo da superfície. Começou com uma simples ordem de reconstrução. Engenheiros foram instruídos a limpar os escombros por todo o distrito queimado, estabilizar fundações e determinar se o solo poderia sustentar uma nova cidade, erguendo-se das cinzas. O objetivo era prático: remover os destroços, inspecionar o solo e preparar para a reconstrução. Mas no momento em que os trabalhadores começaram a escavar através dos restos carbonizados, algo inesperado aconteceu. Eles romperam uma camada que não havia sido exposta em memória viva. Sob os pisos dos porões, mais profundo do que qualquer construção conhecida alcançava, as equipes encontraram câmaras e passagens que não correspondiam a nenhum registro de edificação. Seu design era incomum, sua escala era massiva, e a construção não se assemelhava a nada nos catálogos arquitetônicos da Flórida da virada do século. Nem mesmo se assemelhava aos métodos construtivos coloniais espanhóis como comumente entendidos. Isto não foi mencionado nos relatórios públicos sobre a reconstrução. Não apareceu nos jornais celebrando o renascimento fenical de Jacksonville. Mas nas notas internas daquele ano, uma frase silenciosa aparece repetidamente. Estruturas imprevistas, profundidade inesperada, origem desconhecida. A história oficial, mais tarde, simplificaria tudo isso como velhos porões mercantis, depósitos abandonados ou simplesmente esgotos pluviais mal identificados. Nada de incomum, nada digno de discussão. Mas as fotografias de recuperação da época, aquelas reveladas em escritórios escuros enquanto Jacksonville se reconstruía em velocidade recorde, mostram algo diferente. Elas mostram trabalhadores ao lado de arcos de tijolos cortados com precisão muito mais limpa do que qualquer pedreiro da era deveria permitir. Passagens encaixadas com tanto cuidado que mesmo na iluminação precária da fotografia de 1901, a engenharia é inegável. Corredores e sistemas de túneis que não se assemelham a nenhuma construção americana conhecida, mas algo mais antigo, mais sistemático, mais deliberado. E quanto mais fundo escavavam, mais as camadas paravam de parecer com história urbana como conhecemos e mais pareciam infraestrutura que havia sido enterrada, escondida e deliberadamente esquecida. No início, as equipes de recuperação tentaram categorizar tudo da maneira mais simples possível: velhos porões, túneis utilitários esquecidos, sumidouros naturais comuns à geologia da Flórida. Mas conforme as notas se acumulavam e mais estruturas eram descobertas, as inconsistências se multiplicavam. Por que alguns dos edifícios subterrâneos foram construídos com capacidades de sustentação de carga muito superiores a qualquer coisa que estava acima deles? Por que certos padrões de tijolos foram formados em arranjos modulares, como se fossem produzidos em massa ao invés de assentados à mão? Por que algumas passagens se estendiam pela escuridão muito além da área de qualquer bairro documentado? E a questão que perturbava até os engenheiros mais experientes: por que essas estruturas subterrâneas eram tão vastas? Jacksonville, em 1901, era uma cidade portuária em crescimento. No entanto, a infraestrutura sob partes do Distrito Queimado parecia construída para uma população muito maior do que qualquer coisa que a cidade já havia registrado. As equipes de recuperação admitiam silenciosamente entre si que a extensão e sofisticação não se alinhavam com nenhuma fase de desenvolvimento conhecida. E embora nenhum deles estivesse usando termos como civilização enterrada, eles estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído extensivamente neste terreno antes, não simples porões, não depósitos, um distrito subterrâneo inteiro. Conforme a documentação aumentava, também aumentava o silêncio. Os relatórios tornaram-se mais curtos, as descrições tornaram-se vagas. As fotografias pararam de mostrar as vistas mais amplas das descobertas. E então, as zonas de escavação foram parcialmente preenchidas novamente no final de 1901,
cobertas onde necessário para novas fundações, e muito do que foi exposto retornou à escuridão. Apenas fragmentos permanecem. Notas, um punhado de fotografias e os testemunhos silenciosos de arquivistas que viram os arquivos antes de alguns deles desaparecerem. Mas mesmo do que sobrevive, um padrão torna-se visível. Estruturas demasiado extensas para qualquer desenvolvimento documentado de Jacksonville. Alvenaria demasiado precisa para a linha temporal aceita. Métodos de construção que parecem herdados em vez de improvisados. Arquitetura que parece pertencer a uma era completamente diferente, de edificação. Quando as equipes de recuperação passaram das primeiras camadas reconhecíveis sob o distrito queimado, as expectativas eram simples. Eles acreditavam que encontrariam um nível de porão, talvez algumas cisternas antigas e restos dispersos de construção pré-incêndio. Nada incomum, nada extraordinário. Mas em poucas semanas, essa suposição desmoronou porque, em vez de uma sequência organizada de fases de construção, as equipes descobriram uma pilha de camadas arquitetônicas que não se comportavam da maneira como a infraestrutura de uma cidade normal deveria se comportar. A primeira anomalia foi orientação. Cada camada, edifícios documentados, subporões desconhecidos e o que quer que estivesse abaixo, parecia seguir a mesma grade direcional, os mesmos alinhamentos de rua, a mesma lógica de planejamento urbano. Eras diferentes não deveriam fazer isso. Construtores diferentes, décadas diferentes, propósitos diferentes. Eles não constroem em perfeito alinhamento com estruturas que vieram gerações antes. No entanto, sob Jacksonville, eles fizeram. Corredores de uma era conectavam-se diretamente a passagens enterradas metros abaixo deles. Paredes estruturais mantinham o mesmo rumo, mesmo quando separadas pelo que parecia ser décadas de sedimento. Era como se cada grupo que já construiu neste terreno estivesse seguindo um plano de ruas original, um que não existia mais em nenhum registro municipal. Conforme os trabalhadores cavavam mais fundo, as camadas tornaram-se mais estranhas. Sob a fundação e argila esperadas, começaram a encontrar alvenaria que não se parecia em nada com construção contemporânea. Unidades muito maiores, juntas de argamassa muito mais apertadas, padrões que pareciam matematicamente precisos demais para qualquer coisa na linha temporal documentada de Jacksonville. Alguns arcos pareciam quase super engenhados, passagens curvas com geometria impecável, criadas com precisão que não correspondia aos fornos rudimentares da Flórida fronteiriça. O próprio tijolo levantava questões. Análise química, conduzida anos depois em amostras recuperadas, mostrou temperaturas de queima mais altas do que qualquer forno conhecido na região poderia alcançar. Composições que não correspondiam a depósitos de argila locais. Técnicas de ligação que se assemelhavam à manufatura industrial mais do que alvenaria moldada à mão. E então veio a descoberta que intrigou até os membros mais conservadores da equipe de levantamento geológico. Fundações danificadas por água. Superfícies de tijolos erodidas, como se expostas à água corrente por períodos prolongados. Passagens inferiores com marcas de inundação. Paredes com depósitos minerais que só se formam após submersão prolongada. No entanto, não há registro histórico de Jacksonville experimentando inundações nessas profundidades em séculos recentes. Nenhum mapa mostrando córregos subterrâneos sob essas localizações específicas. Nada que explique por que grandes seções das estruturas mais profundas parecem ter sido completamente submersas ou enterradas sob camadas de sedimento encharcado por décadas, possivelmente mais. Fotografias de recuperação tiradas em 1901 mostram isso claramente. Trabalhadores ao lado de arcos tão massivos que os homens parecem miniaturas em comparação. Alvenaria sentada com tanta precisão que até hoje pedreiros estudam as imagens arquivísticas em descrença. Ângulos e curvas que se assemelham à engenharia muito mais sofisticada do que qualquer coisa pela qual a Flórida da virada do século é creditada. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que apareceu nas fotografias, foi o que não apareceu nos arquivos. Os relatórios oficiais escritos nos meses após o incêndio mal mencionam essas características. Alguns desenhos omitem completamente os níveis mais profundos. Certas estruturas são resumidas com termos vagos como construção antiga ou desenvolvimento anterior, mesmo que as fotografias mostrem que eram muito mais complexas que isso.
O silêncio é difícil de ignorar. Porque se essas camadas mais profundas realmente pertenciam a períodos históricos conhecidos, por que não foram descritas em detalhe? Por que os métodos de construção incomuns não foram documentados minuciosamente? Por que as fotografias foram dispersas em coleções privadas em vez de reunidas em um único relatório municipal? Até parte da alvenaria levantou bandeiras vermelhas. Bordas afiadas demais, superfícies lisas demais, sistemas de drenagem sofisticados demais. Marcas que pareciam menos ferramentas manuais e mais corte de precisão. Corte que, de acordo com a linha temporal convencional, não existia quando essas estruturas supostamente foram construídas. O que as equipes de recuperação descobriram foram estruturas que não correspondiam à construção colonial espanhola, não correspondiam à construção da fronteira americana e nem mesmo correspondiam entre si em qualquer sentido convencional. Em vez disso, formavam um vocabulário arquitetônico estranho, um que parecia vir de múltiplos períodos, mas de alguma forma permanecia unificado, alinhado e impossivelmente sistemático. O primeiro choque veio com a própria escala. Não eram porões isolados ou salas de armazenamento dispersas. Eram uma rede organizada, um distrito subterrâneo completo com o que pareciam ser ruas, cruzamentos e fundações de edifícios dispostos em um padrão de grade coerente. Algumas passagens eram largas o suficiente para carroças. Outras continham o que pareciam ser remanescentes de calçadas, seções elevadas ao longo das paredes que sugeriam passarelas para pedestres. O layout não era aleatório. Era planejado, projetado, executado com o tipo de organização urbana que as ruas de superfície de Jacksonville não alcançariam até décadas depois. E então veio a característica que ainda intriga pesquisadores hoje: os elaborados sistemas de ventilação. Oficialmente foram mais tarde rotulados como esgotos pluviais ou bolsões de ar naturais. Mas nada neles se encaixa em drenagens típicas ou formações geológicas. Eram poços engenhados, passagens verticais com paredes revestidas de tijolos, posicionados em intervalos regulares por toda a rede subterrânea. Alguns continham restos do que pareciam ser venezianas mecânicas ou coberturas ajustáveis. Outros mostravam sinais de design deliberado de circulação de ar, com canais angulados que teriam criado correntes ascendentes naturais. Trabalhadores de 1901 os descreveram em cartas privadas como buracos de respiração. Não esgotos, mas ventilação para espaços ocupados, embora nenhuma história oficial reconheça Jacksonville já tendo tido um distrito subterrâneo funcional. Outra anomalia apareceu no próprio sistema de fundação. Por toda a rede subterrânea, trabalhadores encontraram colunas de sustentação massivas, pilares de tijolos muito mais substanciais do que qualquer coisa necessária para suportar os edifícios de madeira que estavam acima. Estes não estavam sustentando armazéns ou lojas. Foram projetados para suportar enormes cargas distribuídas, como se todo o nível de superfície devesse ser substancialmente mais pesado. Isso criou uma possibilidade desconfortável. A Jacksonville, que queimou em 1901, pode não ter sido a primeira cidade neste local. Pode ter sido construída em cima de algo muito maior, um desenvolvimento cuja escala nunca foi registrada, nunca ensinada e nunca explicada na história oficial da Flórida. Quanto mais fundo os trabalhadores cavavam, mais impossível se tornava descartar essas descobertas como anomalias isoladas. O que emergiu foi evidência de planejamento urbano sistemático, uma infraestrutura subterrânea completa que se estendia sob pelo menos 17 quarteirões da cidade, possivelmente mais. Aqui é onde a história fica verdadeiramente bizarra. Nas semanas seguintes ao incêndio, supervisores de recuperação documentaram mais de 1.700 estruturas subterrâneas distintas dentro da zona de escavação. Não salas dentro de edifícios, estruturas distintas, cada uma com sua própria fundação, paredes e propósito aparente. Esse número apareceu em relatórios preliminares, mas em meses desapareceu dos registros oficiais. Documentos posteriores referenciam apenas vários subporões, ou construção antiga. A contagem específica de 1.700 estruturas desapareceu, quase como se alguém decidisse que esse número levantava questões desconfortáveis demais.
Porque se Jacksonville realmente tinha 1.700 edifícios subterrâneos, para onde foi a população? Por que este distrito foi abandonado? E mais importante, por que nenhum registro histórico reconhece sua existência? Conforme a documentação se acumulava, outro padrão emergiu. Apesar das aparentes diferenças de idade entre camadas, todas as estruturas compartilhavam certas características. Tamanhos padronizados de tijolos, dimensões consistentes de arcos, alturas uniformes de teto. Isso sugeria planejamento centralizado, padrões institucionais e construção coordenada por toda a rede. Isto não era crescimento urbano orgânico. Foi projetado possivelmente por uma única autoridade administrativa com recursos para impor códigos de construção em um projeto massivo. Os artefatos físicos recuperados da rede subterrânea apenas aprofundaram o mistério. Trabalhadores encontraram itens manufaturados que não correspondiam a nenhum negócio conhecido de Jacksonville. Tubos de cerâmica com marcas de fabricante de empresas que não aparecem em nenhum registro. Acessórios metálicos usando composições de liga que não estavam comercialmente disponíveis na Flórida. Painéis de vidro com técnicas de manufatura que historiadores regionais não conseguem identificar. Alguns objetos pareciam deliberadamente colocados, como se os espaços tivessem sido evacuados de maneira ordenada. Outros pareciam abandonados repentinamente, deixados para trás quando o distrito subterrâneo foi permanentemente fechado. Talvez mais perturbadoras foram as marcações encontradas em certas paredes. Não grafite, não arranhões casuais, mas símbolos cuidadosamente esculpidos e o que pareciam ser placas de orientação em uma língua, ou sistema de notação que não corresponde a nenhuma escrita conhecida usada na história da Flórida. Alguns pesquisadores afirmaram mais tarde que eram apenas elementos decorativos ou marcas de empreiteiros, mas sua colocação consistente em cruzamentos e passagens principais sugere funcionalidade, um sistema de navegação para um distrito subterrâneo extenso o suficiente para exigir um. Quando você estuda as semanas finais da operação de recuperação de 1901, algo se torna impossível de ignorar. O projeto não terminou, foi interrompido. Não concluído, não finalizado, interrompido. Quanto mais fundo as equipes de recuperação iam, mais o tom de suas notas mudava. Entradas iniciais eram detalhadas, quase animadas com a significância arqueológica. Mas no outono de 1901, a linguagem torna-se cautelosa, vaga e estranhamente incompleta, como se outra pessoa de repente controlasse o que poderia ser documentado. E é aqui que o mistério final começa. Porque as câmaras mais extensas, as estruturas mais sofisticadas, as seções mais intactas da rede subterrânea, estas foram as áreas que foram reenterradas primeiro. Trabalhadores descreveram preenchendo passagens inteiras novamente, colapsando entradas, despejando milhares de metros cúbicos de aterro em espaços que acabavam de ser descobertos. Não foi gradual, foi imediato. A explicação oficial, preocupações estruturais, requisitos de segurança, cronogramas de construção. Mas se era apenas sobre segurança, por que as seções estruturalmente mais sólidas, aquelas com alvenaria perfeita e arcos intactos, foram as primeiras a serem enterradas? E por que áreas obviamente danificadas às vezes foram deixadas parcialmente expostas? Não faz sentido a menos que essas descobertas mais profundas representassem um tipo diferente de ameaça. Não física, histórica. Talvez o mais revelador seja o que aconteceu com os mapas municipais de Jacksonville. Levantamentos pré-incêndio da década de 1890 mostram certas áreas marcadas com notações como Distrito de Porão ou Desenvolvimento Inferior. Mapas pós-incêndio, de 1902 em diante, mostram as mesmas localizações sem tais marcações. A rede subterrânea simplesmente desapareceu da cartografia oficial. Até registros de propriedade mudaram. Escrituras que antes referenciavam níveis inferiores ou acesso subterrâneo foram reescritas durante a reconstrução para eliminar essas menções. Era como se a cidade fizesse uma decisão coletiva de fingir que as estruturas subterrâneas nunca existiram. Porque a evidência mais profunda, a infraestrutura mais extensa, a engenharia mais sofisticada foi selada novamente. Porque quando você dá um passo atrás, o padrão torna-se claro. A grade organizada de ruas foi enterrada. Os sistemas de ventilação foram enterrados.
As 1.700 estruturas distintas foram enterradas. Os padrões uniformes de construção foram enterrados. As inscrições não identificáveis foram enterradas. E até partes do registro fotográfico desapareceram, quase como se a operação de recuperação tivesse acidentalmente revelado um capítulo da história de Jacksonville que não deveria vir à tona. Um capítulo mais antigo que a colonização espanhola, mais antigo que a cidade que conhecemos, mais antigo que a narrativa que nos foi dada. A escavação de Jacksonville de 1901 não foi apenas uma operação de recuperação de incêndio. Foi um vislumbre, um breve vislumbre acidental de uma versão do passado da cidade que levanta mais questões do que respostas. Porque se Jacksonville está em cima de um distrito inteiro, enterrado, construído por uma população que não reconhecemos mais, então a verdadeira questão não é o que foi descoberto em 1901. É o que mais está sob cidades americanas. Que outros incêndios, que outros desastres convenientes limparam a superfície apenas o suficiente para alguém enterrar o que estava abaixo? E por que uma cidade precisa esquecer 1.700 edifícios? A resposta pode ser mais simples e mais perturbadora do que qualquer teoria elaborada. Porque reconhecê-los exigiria reescrever tudo o que pensamos saber sobre quem construiu a América e quando, e o que veio antes.